Deu. Está iniciada a gravação, então. Bom, conforme eu ia falando, a gente vinha naquela modelagem, né, somente focado aí no empreendimento e no empresário. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ver a gestão realmente como um todo. O que vocês têm a me dizer a respeito da gestão da produção? O que vocês acham? Aceito sugestões? Opiniões? Vai entender essa logística ali, né? Também. No nosso caso aqui, tem toda aquela parte de agendamento, os processos, pesagem de caminhão, descarga, armazenamento. Isso. Alguém tem que gerir isso tudo. Exatamente. A produção, né, ela tem que se preocupar desde que nós temos a ideia, né, do produto ou do serviço, ou seja, né, desde que ele está ainda no campo das ideias, nós já temos aí uma modelagem de como que a gente vai despachar isso de uma maneira eficaz, até a expedição, né? Então, o nosso interesse é que o nosso produto, vamos supor, uma fábrica de adubo aí, né, que vocês costumam trabalhar, a intenção é que chegue esse produto, né, através de exportação, por exemplo, e que a carga chegue completamente 100% ok, tal qual como saiu lá da fábrica. Então, quem é que vai se preocupar com isso? A produção, né? Porque quando falamos em função, né, aí do sistema produtivo, a gente quer o gerenciamento, né, desses nossos produtos, que muitas vezes são escassos, dependendo da modelagem, né, que a gente escolheu de gestão, conforme vimos na última aula, né, poderíamos ter visto, né, uma modelagem mais escassa, né? Sem estoque, por exemplo, não foi isso que a gente aprendeu? Foi, né? E para isso, né, a gente precisa, quando se trata de qualidade, já pensar em como que a gente vai gerir esses recursos, né, que são poucos, que muitas vezes nós não vamos ter nem estoque para fazer uma reposição dentro, né, da nossa fábrica. Bom, então, a produção, né, a gestão da produção, ela visa exatamente isso. É organizar, ter a visão, né, de que aquele produto ele tem que ser agregado nele, por mais simples que seja aquilo que eu pretendo vender, agregar um valor. E nós agregamos esses valores, né, quando nós temos aí todo um cuidado, né, desde a hora que a gente planeja o produto, né, confecciona, embala e vai colocá-lo, né, para a linha de ser entregue. Bom, como é que a gente pode ver, né, a produção como funcional para o nosso trabalho? O que vocês acham? O que acham? Como é que é a pergunta? Quais são os principais, né, funções aí que a gente pode apontar como sendo da produção? Quais os objetivos, né, que ela tem que cumprir? Bom, o que eu citaria para vocês como algo pertinente, né, como principal função de desempenho aí, né, da gestão de produção? A função do marketing, né? Isso foi o que o Rodrigo falou há minutinhos aqui para a gente, né? Quando ele nos disse, desde que o produto, né, vai até ele ser entregue. Não foi isso que tu falou, Rodrigo? Foi, né? Isso aí. Isso aí. Bom, tudo bem, o meu produto vai ser entregue, mas quem transporta o meu produto?
eu vou encaminhar, né, sacas aí de adubo. Ok, mas qual transportadora? O meu produto ele vai ser expedido, né, por linha férrea, pelo modal marinho, né, aquaviário? Será por caminhões? Quanto que eu tenho de produto? Quanto será exportado? Bom, o marketing entra onde nesse momento, né? Porque eu estou citando ele como o primeiro aí, né, a ser levado em conta como principal função, né, dessa gestão aí da nosso escoamento de produção. Bom, a empresa que eu vou escolher para estar conectada a mim, ela é de suma importância, concordam comigo? Sim. Dentro daqueles networks que a gente já vem comentando e que a gente afunilou, né, nas últimas aulas, não preciso ter 10 tipos de fornecedores aí, né, que tem, que fazem a entrega, por exemplo, o escoamento, né, desse meu produto, se eles não cumprem os prazos, não têm responsabilidade com a carga, me faz, por exemplo, eu ter problemas com o seguro a todo momento, né? Dar explicação do porquê que eu preciso acionar, por exemplo. Então, aí entra o marketing, né? Entra a gente estar associado a marcas confiáveis, que agregam valores aos nossos produtos. Aqui em Rio Grande, vocês sabem, né? Nós temos ali na Via 1 algumas empresas, né, que fazem esse tipo de trabalho aí de condicionamento da carga, que vem aí das indústrias, né, aqui de Rio Grande. Nós temos ali, elas condicionam, né, dentro lá dos seus galpões que elas possuem, né, paletizam, organizam, né, da maneira que precisam ali, conforme as instruções do vendedor, né, da carga, que está contratando o transporte, e depois elas despacham, então, as cargas seguradas, né, em condições na chegada lá do cliente, a fim de que se cumpra, né, o requisito básico, que é a entrega pontual e esperada, né, do produto. Bom, outro aspecto que a gente precisa falar, que a produção é importante. A questão contábil financeira. Por quê? Por que que a gestão de produção, o setor produção, se envolve nisso que parece não ter nada a ver? Para saber o custo do produto e quanto for vendido o produto e qual o lucro que vai ter sobre o produto, sobre a carga, no caso. Também. Eu diria que também, seu Pedro. Mas notem que, além disso, todo produto que sai, que é encaminhado, né, para o cliente, né, esse produto precisa sair com a tributação correta. Então, eu preciso informar a minha linha de produção que tantas sacas, por exemplo, de adubo estão saindo pelo sistema modal rodoviário, o valor da carga custa, sei lá, 100 mil reais, tá? Estou chutando. 100 mil reais, eles precisam, né, na expedição, fazer a contabilidade do transporte disso. Bom, quem é o teu receptor dessa carga, né? Quem comprou essa carga de ti? Qual CNPJ? Está alocado no Rio Grande do Sul? Sim ou não? Primeiro passo para tu poder fazer todo o trâmite contábil e financeiro desse material. Não está lotado no Rio Grande do Sul. O CNPJ que comprou é de São Paulo. Outra questão, o CNPJ é de São Paulo, mas ele quer que entregue no Paraná. O que significa tudo isso para nós em termos contábeis? Voltou. Sabe que aí tinha que carregar mais placa.
que significa isso para a gente em termos contábeis? Gasto. Gasto? Perda. Mas nós não podemos ter prejuízo no nosso transporte e nem no nosso produto. Então, isso tudo é contabilizado porque tem que ser tributado. Tem que ser pago ISSQN para todas as cidades envolvidas. Na minha, né, porque a minha fábrica está aqui em Rio Grande. Na empresa, né, que comprou o produto, vai tributar para ele também. Vai tributar, né, para o local onde está sendo entregue. Então, gente, isso que eu citei um imposto só, né? Aí que nós também não estamos aqui estudando contabilidade, mas temos que saber que existe. Então, a produção, ela vai sim, né, ter uma ideia de como está funcionando a parte aí contábil financeira dessa remessa, né, desses produtos das quais eles estão aí com a obrigação de mandar para a expedição. Então, basicamente por isso, né? Eu não sei se vocês aí dentro do trabalho de vocês acompanham ou recebem produtos aí com notas fiscais. Tudo isso que eu estou comentando, quem trabalha, né, fazendo essas verificações ou recebendo materiais assim, consegue notar todo esse trajeto, né, daquela matéria-prima ou então daquele produto já faturado, né, manufaturado, verificando, né, através da nota fiscal pela tributação, né, tudo que foi ali, a triagem, né, que foi feita ali até ele chegar nas tuas mãos. Bom, também é função da gestão de produção o desenvolvimento dos produtos e do serviço. O que queremos dizer com isso? Nós não vamos ter a função aí de ser o projetista, né, do designer do produto, vamos supor que seja móveis, por exemplo. Não, não é isso. Mas a gente tem que entender, para desenvolver esse tipo de roupeiro, por exemplo, que vamos vender na nossa fábrica de móveis. Quanto tempo eu levo para fazer o roupeiro? Quantas pessoas envolvidas? Qual a margem de erro, né, aí dentro do processo de fabricação, de ter furações, né, cortes inadequados e eu perder peças? Tudo isso cabe à produção quantificar e avaliar, né, o custo-benefício da produção ou não produção de determinado bem ou serviço. Então, é o setor de produção que diz se nós estamos tendo lucro em trabalharmos, né, com aquele determinado produto ali. Bom, além disso, né, além de ser função da produção, esses três aspectos que eu comentei aqui com vocês, também vai se destacar, né, o auxílio do setor de produção, digamos assim, né, para as funções de outros setores que nos apoiam, como, né, parte aí, membros, né, desse setor aí de produção. Como, por exemplo, os recursos humanos e a função das compras. Por que que esses setores vão ser apoiadores nossos e vice-versa? Nós vamos também, né, sendo da produção, estar preocupados com eles. Por quê? O que acham? Sugestão? Pelo gasto. Como é, Rodrigo? Rafael? O gasto deles. Pode ser, né? Os gastos que a gente vai ter, eles conseguem nos contabilizar. Por exemplo, recursos humanos. O recursos humanos é aquele setor, né? São aqueles caras lá que nos dizem, olha, Rafael, tudo bem, você está produzindo, né, 10 roupeiros com tais dimensões por dia. Porém, o teu setor, para ter esta produção, está custando para a gente mais 5 homem-hora.
O bom é que tu fizesse esses 10 roupeiros com os 10 que tu já tinhas. Esse setor nos possibilita saber quanto custa, afinal de contas, as pessoas. Porque, às vezes, gente, nós não nos damos conta, mas, às vezes, a gente está produzindo muito, mas trabalhando efetivamente pouco. Como é que a gente pode exemplificar isso? Eu sei dar um bom exemplo, eu acho que vocês vão concordar comigo, com base nisso. Por exemplo, lá na construção civil, o que acontece? A gente tem um índice de produtividade que funciona do seguinte modo. As pessoas, quando chegam no trabalho, eu vou falar aqui direto, vamos descontar aqueles 15 minutos café, manhã e tarde. Mas funciona mais ou menos da seguinte maneira. As pessoas chegam, né, por cultura, 7h30 já estão a postos aí, já com as suas ferramentas, lá no setor, né, no canteiro da obra. Elas trabalham efetivamente bem até mais ou menos umas 10h30 da manhã. 11h30 é a parada para o almoço. Nós perdemos, isso é estatístico, nós perdemos em torno de 1 hora com uma baixíssima produção. Por que se deve isso? Muitos, né, dos diversos que estão ali, muitos realmente já têm, né, aquela cultura de passo mais lento mesmo. Vocês conhecem isso talvez melhor que eu, né? Devem ter colegas assim. Outros, o desempenho cai em função da medida que se aproxima a hora do almoço e, por consequência, a gente, né, fica também com o organismo mais lento, pedindo nutrientes, é um serviço de esforço físico e, né, ao fato de, no verão, por exemplo, sol muito alto, isso baixa muito, né, a nossa produtividade. Então, vamos dizer que a gente trabalhe efetivamente pela manhã, das 7h30 até 10h30, 11h, de uma maneira equilibrada. Depois, desequilíbrio. Bom, vem o período do almoço. As pessoas almoçam, tem 1 hora, né, para almoço, 1h30, dependendo do local aí, até 1h30, mas normalmente 1 hora, e as pessoas voltam para o setor de trabalho. Temos outra baixa de produção, que normalmente vai até umas 2, 2h30 da tarde. Vocês já se ligaram nisso, como trabalhadores? Sim. Sim, né? Sim, tu volta do almoço, tu volta na lombra, né? Exato. Gente, voltamos do almoço, não é uma questão nem de preguiça, às vezes. De preguiça que eu digo de não querer trabalhar, mas sim do processo do nosso organismo, que o nosso metabolismo, eu tenho um por ser mulher, né? Vocês outro por ser homem, e cada pessoa, né, dependendo do sexo, assim vai também ter uma maneira diferente, né, do seu organismo fazer o processo digestório. Isso é biológico, não tem como nós gestores, né, empregadores, chefes, líderes, mudar isso. E aí, o que ocorre, que é onde eu quero chegar com vocês nesse raciocínio? Vai ocorrer a seguinte coisa, nós vamos perder automaticamente com produção lenta até umas 2h30 da tarde. Só que aí, a gente precisa terminar o serviço e a gente combina o quê com as pessoas? Bom, agora que pegaram o ritmo, né, lá pelas 3 horas, vamos dizer, que pegaram o ritmo, né, podíamos fazer hora extra. É isso que o líder, né, que o capataz, que o mestre da obra chega no gestor pedindo. Quero fazer hora extra. E, normalmente, todos fazem hora extra. Por quê? Porque tu trabalha mais 2 horas. Verão, por exemplo, né, para nós que trabalhamos aí ao relento, tá ótimo, porque o sol está baixo, mas ainda existe. A gente enxerga bem, não atrapalha em nada, né, o processo de produção. O que acontece? A empresa está ganhando
Aqui nós somos gestores. Então, olhem pelo prisma como se vocês fossem os empresários. A empresa está ganhando ou perdendo em dar essas 2 horas extra? Os dois, ela perde dinheiro, porque vai ter que pagar a hora, mas ela ganha em produtividade, porque depois de ter engrenado, a pessoa, mesmo que na última hora, das 6h30, 7h30, ele te deu o nó, mas ele vai produzir mais naquele meio tempo ali. Porque, no caso, quem trabalha na rua não vai ter sol, vai trabalhar mais à vontade, né? Normalmente, eu diria para ti, Rafa, que depende do serviço que tu estás realizando, do quanto ele custa no teu cronograma físico-financeiro, e depende também se eles vão terminar ou não aquela etapa antes do cronograma vencer. Porque senão não vale a pena, eu diria. Porque esse serviço que está sendo feito em 2 horas a mais, tu tens que pagar para as pessoas pós-expediente, hora a 50%. Depois das 6 horas, né, tem uma caracterização já de trabalho aí noturno, né? Incide algumas coisas que aí é imposto, né, e tal. Eu sei que existe, mas um contabilista, um contador nos explicaria muito melhor. Vai existir N coisas que serão computadas naquelas 2 horas, né, no ganho deles de 2 horas, que vai dizer para ti se tá bom tu fazer isso ou se vale a pena tu atrasar um dia, por exemplo, a entrega do teu cronograma e deixar todos trabalhando nas horas normais. Pode falar, Douglas. Dependendo do custo da produção, né? Tá falando aí agora. Isso. Se tu trabalhar no cronograma e prometer para os funcionários eles terminarem antes do cronograma e pagar um bônus, umas horas extra, eu aposto contigo que vai dar certo. Não, com certeza. Tu não paga hora extra todo dia, termina antes do prazo, pega uma moral com a empresa, porque tu vai se, né? E dá para fazer também. Isso aí dá muito certo. O cara tá se arrastando, mas aí tu diz, existe 2 coisas que eu faço que dá muito certo. Primeiro, tá algo embaçado dentro do canteiro. Tu chega para a equipe e diz, olha, eu preciso terminar, né, essa alvenaria aqui toda. Se vocês terminarem, vocês vão embora. Se terminarem daqui a 1 hora, não importa que é 8 da manhã, vocês podem ir embora e ganham o dia. Terminou, tá liberado. Adivinha o que acontece? Essa palavra é mágica. Mágica, gente. A produção levanta assim, ó. Tu levaria 2 dias para fazer aquilo, tu dá um dia para todo mundo que está ali e tu termina naquele dia. E às vezes é ilusório. Às vezes eles terminam meia hora antes de acabar o dia, mas eles saem rindo de ti, porque eles estão indo embora mais cedo. E tu tá dando o dia. Tá, mas e por que as empresas não fazem isso? Ué, as empresas eu não sei, eu faço. Quando eu trabalhava de ferreiro quando eu trabalhava de ferreiro na Bianchi, fazendo a obra da Bianchini, Cais ali, as torres, né? Aí nós trabalhávamos de dia e vira à noite. Aí o encarregado de só, se vocês terminar, vocês vocês podem dormir até às 6 horas da manhã. Cara, era uma pauleira, nem parar para jantar. Jantava no local mesmo, em 2 horas a gente terminava. 3 horas e aí ia descansar. O que é isso? O efeito psicológico. Mas era uma pauleira, né? Aí nós terminava, né? O efeito psicológico. Gente, existem coisas que não funcionam se a gente for analisar. Eu vejo isso, né, nesse local lá que eu trabalho, né, nesses 2 canteiros que eu já contei para vocês. Tem o meu colega lá, né, que ele é o gestor da obra, né, ele que é a pessoa que... E ele não entende algumas coisas, não é que não entenda, não quer, né, porque quem é o gestor sempre pensa que vai poder ir adiante, né, com as suas produções, digamos assim.
E o que acontece? Às vezes são concretos, que nem esses dias, concretou-se uma base. Não, depois de concretar, a gente faz isso, faz aquilo. Manda esses caras embora. Eu fico exausta de olhar uma concretagem. Eu que não toco em nada para concretar nada. Imagina quem está com a mão na massa. O que tu pode esperar de produção de alguém que mexeu durante 2 horas, vamos dizer que fosse, do dia em concreto? Exaustão da parte dele. Ele vai trabalhar furioso contigo depois. Manda ele embora. Ele volta no outro dia faceiro, ele descansa, né, aquele turno ali, se foi de manhã, por exemplo, ele almoça com a família, ele dá uma saída, ele volta legal. Com certeza. Porque o processo, gente, de gestão, acredite, ele funciona no psicológico das pessoas, e não ao contrário. Às vezes, né, mesmo que quem está liderando aquela situação ali possa se sentir perdendo dinheiro, vai ser ínfimo, perto do que tu vai causar no emocional das pessoas. Então, quando tu faz essa bonificação aí para as pessoas, tu nota que eles se consideram importantes, que alguém viu, né, aquela situação e está entendendo que eles se fazem merecedores, né, de galgar aí um descanso, enfim. Outra coisa que funciona em obra, muito na produção, é o churrasco, né? É o churrasco. Mas bota Zero zero acidente. seco, bota os caras depois seca. Eu não entendi Zero o que todos... acidente. Zero acidente e economia de GPI deu. E É churrasco certo. O pessoal trabalha rasgado, luva rasgada. Tá certo? Botina rasgada. E aí, churrasco? Quer ver um exemplo nas empresas? É a APL, participação dos lucros, né? Em 2015 mesmo, a produção era 48, 46 toneladas por mês, né? 1.000 toneladas por mês, e o super fazia 28. Aí no mês de junho, mesmo se fosse o mês de junho, deu mais de 60 mil, mais de 36 mil no super. A firma fez festa, deu churrasco, a PL vai ser 3.0, não sei o quê. Foi todo mundo enganjado naquele ali, trabalho. Né, eu só quero saber se deram esse dinheiro. Não, só um pouquinho. Aí, antes de quebrar, o pessoal já avisava, os operadores tudo avisavam, vai quebrar, a gente atacava, arrumava, antes de quebrar, porque depois quebra, para muito mais, né? E aí sempre pagavam eles faziam reunião em fevereiro e pagavam no final de março. Quando chegou em fevereiro, disse que zerou a pele. Meu Deus do céu. Aí deu problema. Né? Aí deu problemão. Descontamento de paralisação, descontamento aí geral, deu PT. Né? Deu. Aí deu. Todo mundo, imagina, fizeram. Até hoje tomo café nela que eles deram, da festa, não sei o quê, agradecendo todo mundo pelo empenho. Chegou em março, em fevereiro, não tinha tem pele para ninguém dizer. Gente, isso é um exemplo péssimo de gestão. Nunca prometer aquilo que tu não vai cumprir. Nunca. Por quê? Porque no momento que eles dão esse percentual, vocês são inteligentes, vocês mais ou menos conseguem calcular em cima do que já se ganha, né? O que será essa participação de lucros, não é isso? Tu conta com esse dinheiro. Tu leva essa boa nova para a tua família. Tu participou de uma festa. Tu vai levar para tua esposa e filhos uma boa nova que aconteceu dentro do teu local de trabalho. Então, isso gera um desgaste entre colaborador e empresa muito ruim. No meu caso, que não sou uma empresa, né, de grande porte, mas nas minhas obras, eu nunca prometo nada. Eles sempre acham que eu não vou dar nada. Mas, chega no fim do mês, aquele que se destacou,
todo mundo vai ganhar um pouco. Mas eu não prometi nada. Agora, Não sabe se vai poder cumprir ou não, né? não, eu tenho que fazer aquilo que eu vou cumprir, que o meu aporte, né, dentro da saúde financeira do meu negócio comporta. Mas, por exemplo, temos uma meta, vamos terminar tal situação, né, para entregar, enfim. Vamos fazer um churrasco na sexta, se a gente conseguir, se vê que na quinta-feira vai conseguir cumprir, já deixa fulano de tal encarregado de fazer isso, e nós vamos daí, então, dar uma bonificação. Bom, isso é algo previsível, tu está entregando a obra. Aí tu consegue prometer, mas se tu vai cumprir. Porque se tu não vai cumprir, tu vai ser péssimo, né? Gestor para aquela pessoa, ela vai ser insegura de trabalhar para ti e ainda vai falar para os outros, né? Que tu não cumpre aquilo que tu promete. Isso é péssimo, né? Não podemos fazer isso para o nosso nome dentro da gestão. Bom, então, só frisando, né? Os recursos humanos é importante por isso, porque eles nos dão um aporte, né, de pesquisa, de estatística, né? Se está sendo viável ou não a nossa linha de produção aumentar em determinados horários, né, em função dos custos com a operação, e também a função de compras, né? Nós, sabendo que as empresas agora estão cada vez mais enxutas, né, enxugadas nos seus almoxarifados, temos que estar aí atentos. Então, minha função como gestora lá da produção, dizer, Rodrigo, seguinte, eu tenho matéria-prima para trabalhar até sexta-feira dessa semana. Hoje é quarta, é o tempo hábil aí que a nossa rede de fornecedores precisa para estar com isso aqui segunda, pronto, né, para a gente manter a produção. Vamos comprar para mais 15 dias. Então, esses setores, né, precisam estar aí conectados de maneira tranquila para que a gente, então, tenha todos eles como um suporte, né, da nossa linha de produção. Quais são as atividades, né, que nós temos aí para apontar na gestão da produção e das operações? Quais são as responsabilidades que vocês julgam ser direta da equipe de produção? O que vocês acham? Aqui, às vezes, eu acho que a comunicação não funciona muito bem. Não? O que está te faltando aí? Não, para mim está tranquilo, mas eu acho que o pessoal do agendamento agenda caminhão aí até por cima dos olhos e nem sabe se tem espaço em armazém. E aí tem o pessoal que é responsável pelo recebimento, né? E aí tem muito caminhão para descarga e pouco espaço. E pouco espaço. Aí dá problema. É. O que acontece comigo que... Pode falar, Rodrigo. Não, é que aí dá problema, né? Falta de comunicação, né? Como é que tu vai agendar para botar, sei lá, 20 mil toneladas e tem espaço para 10 mil toneladas? E aí o pessoal da expedição tem navio agendado? Tem. Sim. Tem que trabalhar em conjunto. É. Não, isso aí que o Rodrigo está falando está correto, gente. O processo ele não pode ser engessado. Ele não pode ser um processo que deixe outras pessoas em estresse, em desequilíbrio, né? Vou contar um exemplo para vocês que ocorreu esses tempos comigo. O que acontece? Chegava um caminhão, né, daquelas tubulações de concreto, aquilo é pesado, todos sabem que precisa ser removido de um caminhão, né, de uma carreta com máquina, né? Pode ser com uma máquina simples, uma retro, mas tem que ter os ganchos, né? Se tu não tiver a mulinha para fazer isso. E o caminhão chegou, a máquina, a retro com problema, não estava funcionando e não existia mulinha no pátio. E da onde eu tiro outro material, outro equipamento para fazer a descarga? E aí as horas começam a passar e tu começa a não ter a solução. E o motorista, nervosíssimo.
porque ele tinha que estar no TECOM, meio-dia, ele tinha uma carga química, né, para transportar, rastreada, inclusive, agendada no caminhão dele. E aí? Então, mostrando que quando a gente falta logística, a gente atrapalha pessoas que nós nem imaginamos. Tu imagina? O que eu poderia imaginar disso? Eu, da construção civil, atrapalhando lá o TECOM, uma carreta deles, né, que o cara trocaria lá. E acontece. Então, a gente precisa estar com o processo todo de mão dada, né, de mão pega ali, para que a gente saiba que não vai, né, essa falha nossa, né, acarretar problemas na logística, né, da expedição de outros que nem nos conhecem. Então, isso aí, né, é um exemplo clássico. E esse do Rodrigo é a mesma coisa, né? Tá ali a tua matéria-prima, tá ali o que tu precisa, só que tá demais. E aí? O motorista do caminhão tem culpa? Ele chegou ali... né? Ali ele quer descarregar, né? Exato, ele chegou ali, ele quer descarregar, ele quer ir embora para a tem família outro dele. frete já marcado, para buscar em outro lugar, outro dia. Então, é isso que acontece. E se é uma carga, né, por exemplo, como é, marítima, Perecível. né? Perecível, ou então é uma carga que tu tenhas que sair mesmo para que outro aporte ali. Nós temos um porto aqui, mas imagina chegar um navio de petróleo, por exemplo, para descarregar, e tu dizer, poxa, mas eu não tenho agora onde botar, não sabia, veio errado, veio antes, veio... Tá, e aí, vai ficar parado ali? Outros precisam pegar aquele teu lugar para aportar aqui também. Então, é isso que a gente tem que levar em conta. O processo, ele tem que ser uma engrenagem. Engrenagem na falha de um dente não funciona. Então, é assim que a gente tem que pensar. Nós somos uma pecinha da engrenagem, que vai fazer com que tudo funcione de maneira ordeira, né? E aonde falha uma coisa dessas, né, desses exemplos que nós estamos citando aqui, a gente consegue trazer problemão, não é probleminha, é problemão para pessoas que não teriam nada em absoluto a ver com aquele situação nossa. Então, entre as responsabilidades diretas, né, da equipe aí de gestão, de produção, né, é o atendimento, né, dos objetivos estratégicos da produção, ou seja, o que nós queremos atingir, onde nós queremos chegar, que é exatamente o que a gente está conversando aqui. Eu preciso ter o meu objetivo claro na minha mente para que eu possa chegar nele, né? Sem ter aí interpelações, né? Nas situações dos outros. O desenvolvimento de uma estratégia de produção, ou seja, vamos desenvolver aí um conjunto, né? De princípios que vão nos orientar às tomadas de decisão em direção àqueles objetivos que tem a organização, né? Dentro aí de um longo prazo, ou seja, o nosso cronograma. Toda empresa trabalha assim, né? Toda empresa finda o ano dizendo os nossos lucros foram X, o ano que vem nós queremos que seja X mais 2, né? E, para isso, nós precisamos ter tanto de produção, vender tanto, né? Vender essa produção toda e ter pessoas aí para escoá-la. Isso é o nosso cronograma, e é montado esse cronograma. Para que dê esse X mais 2, que é o que eu quero ter de lucro, eu preciso ter esse cronograma fechando certo. Eu não posso fazer em 3 meses aquilo que eu disse que eu faria em 1. Porque, senão, eu vou ter problemas. Vou estar nem na metade do ano e já vou ter problemas. Acontece isso muito. Então, a gente precisa ter bem em mente o que eu quero a longo prazo.
É fevereiro, mas eu tenho que saber o que eu tenho que fazer lá em dezembro, para que eu não tenha problemas aí, né, dentro do meu processo de escoamento. Também é uma responsabilidade direta, né, do sistema de produção, da gestão da produção, né, o planejamento e o controle dessa, né, decidir sobre o melhor emprego dos recursos que está destinado àquele setor, né, e fazer também que o projeto, né, de produtos, de serviço, né, dos processos de produção, definir a forma física, né, o aspecto e a composição dos produtos, né, para que eu consiga ter uma seguridade, né, daquilo que eu vou entregar dentro daquele prazo ali que foi previsto. Então, notem, a gestão da produção, gente, ela acaba sendo um dos setores mais importantes, né, da fábrica. Porque é ela que diz se hoje a expedição funciona, se hoje, né, o setor de qualidade tem serviço para inspecionar. Então, vejam que a responsabilidade é muito grande quando tu assume, né, a produção do teu grupo, né? Porque tu tens aí que estar focado em diversos setores da fábrica para fazer eles estarem aí de mãos dadas contigo para não falhar o teu processo. A melhoria do desempenho também da produção, aquela situação, né, de procurar uma maneira de fazer melhor. Ah, eu faço isso 10 anos assim. Não. Esquece essa frase. Que a gente costuma escutar, né, em todo lugar. Sempre foi feito assim. Sempre deu certo, né, agindo dessa maneira. Esqueçam isso. Porque a produção, a gerência de produção veio e veio para ficar e veio para hoje fazer deste jeito e amanhã fazer melhor que esse jeito, depois de amanhã melhor ainda do que já foi, né, feito. Esse é o objetivo. O gestor não é chato, não quer aparecer, não, pode até ele querer, né, aparecer, enfim, mas não é porque ele quer, é porque o cargo que ele ocupa assim foi estudado para ser. Então, vocês vejam, né, que a produção ela tem uma influência grande dentro da fábrica. Eu diria que ela manda, né, dentro aí de diversos setores da fábrica, porque ela está acontecendo e ela está acontecendo de maneira acelerada, cada vez mais, e ela quer escoar esse produto. E aí todos nós temos que trabalhar muito para isso. E as responsabilidades indiretas, quais seriam? Uma responsabilidade indireta, o nome já está dizendo, né? Não é a minha função, mas eu estou vendo que vai dar problema. Ou seja, dentre essas responsabilidades indiretas, né, nós temos que dizer, por exemplo, lá, se somos desse setor, né, informar as demais áreas aí da organização sobre as oportunidades, né, ou restrições que estão fornecidas pela capacidade aí de carga, capacidade instalada, né, de produção. Nós vamos discutir com as outras áreas sobre os planos, né, que nós temos dentro do nosso setor de produção e os demais planos da organização podem ser modificados a fim de nos beneficiar, né? Então, tudo isso é uma função indireta. Ou então, né, como uma função indireta da produção, pode ser, né, dito, o encorajamento, né, dos outros setores a dar sugestões para que a produção possa prestar melhores serviços, né, a essas áreas.
Porque, notem, eu estou dizendo para vocês que a produção ela tem aí não uma vantagem, né? Mas ela tem aí uma liderança, né, sobre os demais setores, porque ela está com a manufatura nas mãos, né? Ela está ali com a confecção do projeto nas mãos. E ela define se ele sai hoje ou não do papel, né? Mas ela também, essa gestão de produção tem que ser um local aberto, onde as outras pessoas possam se sentir à vontade de chegar e dizer, olha, você está produzindo bem, mas aquele exemplo que eu dei, por exemplo, né, para o Douglas, né? Você está produzindo bem, mas você está fazendo muita hora extra, está ocupando mais pessoas do que o normal na sua linha de produção. Isso não está sendo bom em termos de custos para nós. Não está valendo a pena o que está sendo produzido a mais para fechar essa conta. Pode ser. Apesar de nossa produção mandar serviço, né, para os outros setores, nós podemos estar equivocados, né, com respeito ali à nossa linha, né? Então, para isso, os setores todos, né, precisam estar aí bem à vontade, né, para ter aquele contato com a gente. Por isso, faz-se necessário os periódicos, né? Reuniões periódicas das lideranças, né? Entender, né, o que está havendo, saber verificar, né, quais são as necessidades, o que tem de inovador, né, de matéria-prima para que eu possa usar lá na confecção do meu produto, né, para que isso melhore e reduza mais os custos com a matéria-prima, por exemplo, né? Então, eu diria, para fechar aqui nesses objetivos, né, digamos, da produção, o principal deles, né, a gente pode afirmar que é usar de maneira eficiente todos aqueles recursos, né, que a gente tem para produzir os bens e os serviços, né, de maneira que satisfaça aí os nossos clientes. Bom, sempre vai ser isso, né, gente? Se nós pudéssemos definir o que seria gestão da qualidade, eu diria que é a mesma coisa, né? É usar aquilo que tu tens nas mãos, né, para que tu possa, então, fazer uma verificação se está satisfazendo, né, aquela pessoa a quem tu quer atender com o teu produto. Além disso, né, a produção precisa ser algo criativo, inovador, vigoroso, né, que introduza formas novas de melhorias, né, para esses serviços, para esses bens que estão sendo produzidos, de modo que proporcione uma vantagem competitiva. Adianta só eu fazer adubo e vender um monte? Adianta? Para exemplificar a frase que eu acabei de falar ali para vocês. A gente verifica que não adianta. Por quê? O que vai me diferir se tem 10 empresas do meu lado fazendo adubo? Ah, não, mas eu vou comprar da GP Machado, porque ali eles têm preocupação com o meio ambiente, funcionários trabalham em turnos menores, mais pessoas, eles fazem revezamento, né, dentro de setores ali que são sufocantes, que se sabe que o adubo é algo altamente agressivo, né, para a saúde humana. Então, é um diferencial. Eu não estou só vendendo adubo, eu estou vendendo créditos, eu estou vendendo responsabilidade social quando os meus funcionários estão melhores remunerados que os 10 que estão na minha volta, que as 10 fábricas que estão na minha volta. Quando eu proporciono qualidade de descanso para eles, né, em turnos grandes, ou redução dessa escala de trabalho. Pô, compromisso social, ok. Compromisso ambiental, olha, eles fazem sim, mas antes de escoar água para a lagoa, né, lembrando o exemplo que o seu Pedro deu dos vazamentos, né,
antes de fazer todo aquele processo de liberação da água, eles fazem todo o tratamento, eles têm uma central que faz isso, eles têm ali 3 tanques, são todos inspecionados desde que chega na triagem do primeiro tanque para ir para o segundo, são tratadas, eles têm um laboratório que fazem a verificação que essa água realmente só vai ser despejada depois de estar ok. Olha, cumpriu o compromisso ambiental. Já estou com diferencial. E assim por diante, né, gente? Isso são só princípios, né, que eu acredito que todo mundo hoje já esteja trabalhando com esse tipo de valor. Então, mostra que eu agrego ao meu produto algo que eu não vejo, que não modifica de fato o meu produto, né, o meu adubo com relação ao que o Felipe está vendendo. Mas que quando os meus funcionários falam bem de mim, querem trabalhar comigo, as pessoas, o meu cliente diz, opa, muita gente quer trabalhar com ela, então é porque tem compromisso social, ambiental, moral, né? Cumpre. Então é aqui que eu vou. Então isso, gente, né, mostra o porquê que algumas empresas, aqui mesmo, né, em Rio Grande, a gente consegue, não vamos falar abertamente aqui em aula, porque não é o sentido, né, não é o nosso objetivo, mas nós conseguimos fazer essa verificação. Por que que umas crescem tanto e outras se mantêm? E outras se venderam para algumas. Por quê? Compromisso social, compromisso ambiental, compromisso com a segurança das pessoas que trabalham ali, valorização do funcionário e da família do funcionário. Preciso de mais alguma coisa para ser um bom gestor? Lava Jato. Tá bom. Se não Você falou tiver, de não é, compliance? se não tiver, não é brasileira. Se não tiver, não tem, não é? Então, Não gente, pode ser brasileira. isso mostra, né, que a produção ela precisa ter valores, né? Então, nós temos que sobreviver não hoje. Eu sempre, quando falo, né, com as pessoas que trabalham comigo, eu sempre costumo dizer, nós não trabalhamos uma vez só. Eu posso chegar e fazer um projeto e uma casa, por exemplo, para o seu Pedro. Para ele, Pedro, eu posso trabalhar uma vez só, mas indiretamente eu não trabalho uma vez só para ele. Porque quando ele falar para o Douglas que eu fiz certo e bem feito, com um custo viável, eu já estou trabalhando para ele de modo indireto, porque ele está vendendo o meu produto ou o meu serviço por mim. E assim por diante. Então, mostrando, né, que esses valores que a gente não está perto das pessoas, mas que as pessoas criam com respeito a nós, mostra o quão importante é, né, a gente fazer essas... levar a sério, digamos, né, esses subterfúgios, né, de gestão que nós estamos estudando aqui, que nos mostra, né, o quanto que a gente pode ir longe e se manter, né, a longo prazo no mercado, né? Que esse é o objetivo aí de quem quer ser grande e também do pequeno, né? A gente não quer trabalhar uma vez só, a gente quer ir longe, se manter, não morrer, né, para o mercado. Bom, o que o sistema de produção e operações dentro aí, né, do modelagem de gestão nos fala? É um sistema, quais os tipos, né? Tanto a indústria quanto em serviços, né? E as principais características de todos eles. Isso é o que nós temos que entender. Nós temos um modelo, então, de transformação input e transformação output. Alguém já ouviu falar?
aquele sistema que vai receber, transformar e dar uma saída. Inputs, recebimento. Isso vem do inglês e a gente assim usa mesmo no termo inglês dentro da modelagem de gestão, porque é o que vocês vão ver aí dentro das indústrias. O que significa isso? Nós vamos ter ali um processo, né? Seja ele qualquer, não importa o que eu vou fazer, se eu vou fazer móveis sob medidas, roupas para crianças, sapatos, enfim, não importa qual é o meu produto, importa que eu vou ter recursos de transformação, né? Que são os materiais, as informações necessárias para que eu possa construir algo, né? Os consumidores, e vou ter também instalações, funcionários, né? E um sistema input. Tudo isso eu entro com essas pessoas, né? Com as instalações da fábrica, por exemplo, com a matéria-prima, né? Com o projeto, com o conhecimento técnico, que são vocês, e transformo tudo isso que está separado, é como se eu misturasse, agregasse e entrasse dentro de um processo de transformação que vai entregar um móvel sob medida, por exemplo. A saída do processo de transformação, output, que seria bens e serviços. Todos entendem isso que eu estou falando? Sim? Não tem nada perdido aí? Então, é um modelo, né, gente? É uma modelagem. Gravem, né, como entrada e saída, esse modelo. Que é isso que eu disse. Vai entrar o Felipe com o conhecimento técnico dele, que ele tem por ser, né, um técnico da área de mecânica. O seu Pedro, o Rogério vão ser os colaboradores dele. Eu vou fornecer as instalações, né? Sou aí uma associada, né, para esse negócio dele, que ele está fazendo. Bom, todos nós juntos, né? Todos os nós 4 juntos, vamos transformar e vamos entregar flanges para o mercado de trabalho, que é o nosso bem e serviço. Então, está aí novamente uma outra maneira de ver a modelagem, input e output. O que nós precisamos compreender disso? Que nos sistemas de produção, né, de manufatura, as entradas e as saídas são tangíveis. Correto isso também, né? É tangível, porque eu acabei de dizer para vocês que nós, técnicos, somos também entradas, né? Com o nosso conhecimento, assim como a matéria-prima agregada a nós damos aí uma causa, né? Que é a entrega de um produto. Isso é algo tangível, né? E a transformação é física. O cliente e o consumidor final, normalmente, né, quando falamos de sistema de manufatura tangível, não participam do processo de transformação em si. Por quê? Porque eles recebem o produto depois de pronto. Então, quando o Felipe diz que vai fazer flanges, confeccionar, vai fazer de diversas dimensões para abastecer o mercado aqui em Rio Grande, este manufatura de negócio é tangível. Há uma transformação física, porque eu e vocês aqui estamos trabalhando para ele, com o nosso conhecimento técnico, né, e a nossa mão de obra,
confeccionamos os flanges, né? E vai para lá, e o cliente só vê o flange. Mas ele não entende que para isso, né, precisou aí mais de 5 pessoas. Ele vê o produto final. Outro exemplo que podemos dizer que é isso. Um automóvel, por exemplo. Eu quero um automóvel. Mas eu não entendo como funciona, né, a modelagem aí do ramo da automobilística, né? Como funciona? O que precisa? Eu não participo do processo. Eu sei o modelo que quero, a cor que quero, os opcionais que me agrada e o preço que cabe no meu bolso, e dali eu estou motorizado. Produto tangível. Já no sistema de operações de serviço, as entradas e saídas, né, podem ser intangíveis. As transformações podem não ser físicas. Um exemplo, já que a manufatura, né, é tangível. Por quê? Que aqui, operações de serviço é intangível. Eu posso dizer que o trabalho de um médico é intangível? Eu posso dizer que um projeto de engenharia é intangível? O cliente participa? Gente, eu posso e devo, e tem que ser. Quando se trata de serviço, é intangível, porque eu preciso de um cliente para iniciar o trabalho e para concluir o trabalho. Preciso de um cliente para ter motivo para trabalhar e que ele esteja lá no final para me pagar. O cliente participa todo o tempo. No caso, por exemplo, né, que eu disse de um médico, né? Ele está ali prestando um serviço. Serviço faz parte de sistema de operação intangível. Acontece se a Viviane adoecer. Chega lá, o Douglas, por exemplo, atenderá. Se a Viviane não adoecer, e nem mais um de nós que está aqui, o Douglas vai ficar no consultório dele, esperando que haja um cliente para ter a participação para que ocorra o serviço. Por exemplo, quando eu citei, né, os serviços de engenharia, para que eu faça um prédio, a menos que seja, né, uma idealização própria minha, eu preciso que alguém chegue e me solicite tal serviço. Eu vou sentar fazer 10 projetos se eu não tenho para quem vender isso? Perder tempo, gastar horas de programa, não tenho nem o terreno, o local para poder dizer que os recuos deixados estão corretos com aquele local, enfim. Não tem sentido de ser algo assim, gente. Então, toda a área, né, de serviço, quando nós estamos prestando serviço e não entregando um produto, nós estamos aí num sistema, né, intangível. Para ser tangível, eu tenho que ter uma matéria-prima, uma manufatura e a entrega de um produto final. Bom, acho que ficou bem entendida essa questão, né? Sim? Então, esses processos, né, de transformação que a gente pode ter,
tem relação direta com um tipo de input, ou seja, com um tipo de entrada que a gente vai ter. Nesse sentido, pode ser predominante, né, os materiais, operação de manufatura, né, armazéns, serviços, postais, empresas de transporte rodoviário. Então, esses, né, processadores, né, materiais, seriam aí todos esses locais em que a gente possa ter, né, alguém fazendo a prestação de serviço. Os de informações, contadores, bancos, né, empresas de pesquisas, análise financeira, né, serviços de notícia. Então, todos esses estão aí classificados, né, como informações, aqueles que a gente vai em busca, né, de saber como adquire o serviço, né, como obtém a resposta para determinada situação. Clientes e consumidores. Também é uma outra, né, classificação que tem uma relação aí direta, vamos dizer, né, com a entrada do serviço. Quem são clientes e consumidores considerados, né? Cabeleireiros, hotéis, transporte rápido, né? Teatro. Bom, e outros, né, que a gente sabe aí, que também são classificados, né, de maneira direta aí, cliente-consumidor. Precisa que exista, né, um motivo de ser para que aquela pessoa tenha um motivo, né, de trabalhar. Os outputs, né, que são as saídas, né, é um composto aí de bem e de serviço. Por que eu posso dizer que é um composto? Porque eu tenho, né, assim como eu posso ter vários tipos de entrada, sejam elas manufaturas, né, ou sejam elas pessoas em busca de um serviço, né, eu também vou ter várias possibilidades de saídas, né? Então, nós não vamos ter nem a entrega de bens puros ou de serviços puros, né? Nós podemos aí ter o misto de saída. Então, o que nós temos de característica para eles? Tangibilidade, né? Que em geral são os bens físicos, né? São tangíveis, e os serviços intangíveis, conforme a gente já falou, é uma característica, né, da modelagem aí de saída. Estocabilidade, né? São bens estocáveis, né, e serviços não. Então, eu consigo ter armazenagem, né, não só de matéria-prima, mas também do produto pronto, mas eu não consigo estocar serviço. Eu consigo ter motivo de executar um serviço ou não ter esse tal motivo, né? Simultaneidade, que é aquele timing, né, de produção. Então, os bens físicos são quase sempre produzidos antes do cliente recebê-lo, né? E de ver. E os serviços, né, vão ser sempre produzidos de modo simultâneo, né, ao consumo aí do cliente. Como, por exemplo, né, no caso aí meu, da construção civil, né? Tu vai fazer uma casa para a pessoa, tu faz um projeto, isso é um serviço, tu vai executar a residência. Acontece um time de produção. Por quê? Porque normalmente a pessoa não se aguenta de ir lá quando tu está entregando a chave. O que ela quer? Ela quer ver quando tu botou os alicerces. Ela planeja, né, em cima daqueles alicerces, normalmente ela vai com a família, né? Ela leva os filhos e o esposo, né? Enfim, vai a família toda. Explicam para as crianças, né? Ah, aqui é o teu quarto, aqui o teu, aqui é o nosso. Ah, ficou pequeno demais, vamos querer mudar aqui, vamos esticar ali. Isso é o que acontece, né? Então, isso é o timing de produção que a gente diz, onde a gente está entregando um bem e um serviço. E, neste caso, né, é uma simultaneidade mesmo, né, do sistema de tangibilidade, né, que a gente falou tanto, que a gente consegue entregar as duas modalidades e o cliente participar de todo o processo. Bom,
Outra, né, característica que a gente tem das nossas saídas, né, que seria aí das nossas entregas desses produtos e serviços, seria o contato com o cliente, né? Os consumidores, eles têm baixo nível, né, de contato com as operações que produzem os seus bens. No caso dos serviços, isso é o contrário. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai na loja e compra a cozinha montada, né? Compra aquela cozinha ali que a gente vê que está montada na loja, a gente já sabe como fica. A gente compra aquelas peças ali, muitas vezes até praticamente pelo mesmo preço que algum móvel aí planejado, né? Que seria, e vem para casa, eles mandam, né? Aqueles bens e tu faz a montagem disso. Bom, quem confeccionou essa cozinha? Não sei, diz ali marca fulana, de tal. Mas eu não fui na fábrica, eu não sei quais produtos, não sei se aquela matéria-prima que eles dizem que é, realmente é, porque eu não tenho contato. Bom, para outros casos, né, aquele contato do cliente pode ser diferente. Vou numa loja que faz móvel planejado, essa loja leva as peças, né, para serem executadas lá na minha casa. Eu vejo eles produzirem o meu closet, eles vão lá, né, eles vão dizendo, olha, aqui são todas as peças, né, possíveis da parte do closet, onde vai ter ali o giratório para colocar os sapatos. E você vê, né, as furações sendo feitas, os encaixes, você tem um contato com quem confecciona aquilo para ti. É mais quente a relação. Não é algo que tu estás longe do teu cliente. Pode ser, é 100% bom isso? Eu diria que talvez nem tão salutar, né? Porque tu tem aquela pessoa, né, que o cliente, né, vocês sabem bem, vocês são clientes também, a gente se toma de razão, às vezes, das quais não tem, né? Mas, enfim, a gente é o cliente. Então, às vezes, nem sempre essa relação é salutar. Mas, dependendo da modalidade de serviço da qual a gente escolha participar, né? Ela vai ser necessária e ela que vai manter o nosso negócio. Outro quesito, né? Como característica aí que a gente pode ter de saída, né, para o nosso bem ou serviço, é a qualidade. Em razão dos consumidores não verem a produção, né, em geral, vão julgar o nosso produto pela qualidade que ele apresenta ter, né, com base nos próprios bens que estão adquirindo. Como é que a gente vê isso? Todo dia, né, gente? Todo dia a gente enxerga, né, como funciona. Vamos lá estar buscando algo bom, com preço acessível, né, e que tenha uma certa durabilidade. Nos serviços, né, acontece de maneira diferenciada novamente. O cliente está participando da operação, né? Então ele não consegue julgar a qualidade. Para ele, qualidade vai ser se você atende o telefone, se você está disposto a ir fazer uma verificação na casa dele, né, para alguma possível mudança, né? Ele vai julgar você como bom, né, o seu serviço, depois que acaba pelo resultado final e o nível de estresse, né, que pode gerar ali aquela prestação de serviço. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Então, gente, mostrando, né, que a gente tem que ter sempre, né, em mente que as coisas podem serem apresentadas para nós com outro nome. Mas vocês conseguem verificar aqui comigo que o fundamento é o mesmo desde o primeiro dia de aula.
nós vamos ter clientes a serem atendidos, nós vamos ter um processo de produção, nós vamos ter, né, uma expedição desse nosso produto, desse nosso serviço, das quais nós queremos que seja muito eficaz, porque a gente necessita se manter no mercado. Então, isso nos mostra que a excelência, né, que a gente vai conseguir desempenhar tais funções, né, no nosso cotidiano, vai, então, dizer muito a respeito, né, se a gente se mantém ou não no nosso mercado aí de trabalho, se a gente consegue ficar aí solidificado ou não, né, por muito tempo. Então, normalmente, os produtos, né, são situações que as pessoas conseguem visualizar, né, tocar, é algo muito tangível, né? Então, elas conseguem fazer uma venda desse nosso trabalho de maneira bem melhor, muitas vezes, do que aqueles que são só serviços. Por quê? Porque quando trata-se somente de serviço, nós estamos aí condicionados, né, à relação humana. E aí vocês sabem que isso é uma linha muito tênue, né? É algo muito perigoso, porque a gente depende que a pessoa se afine, né, em personalidade conosco, goste de nossa conversa, seja alguém compreensível, né, para que a gente possa atendê-lo, né, nos momentos que a gente também pode, né, não só no momento que aquela pessoa pode. Então, isso torna as coisas, às vezes, mais estressantes, né? Essa modelagem aí, quando é somente algo intangível, como a entrega de um serviço. Por isso que o bem, né? Para muitos é algo aí, é mais perigoso, né? Existem trocas, existem, né, aquele fator das reclamações, enfim, mas eu diria que é muito mais fácil de fazer a venda disto, né? Porque as pessoas conseguem fazer uma identificação e vender isso para a gente de uma maneira muito mais eficaz do que do outro modo. Bom, gente, por hoje nós vamos ficar por aqui, porque o nosso próximo... Opa, mexi em algo que não devia. O nosso próximo assunto continua, né? A questão dos tipos de operação. Como é muita coisa mais decorada, vamos dizer assim, né? Não que eu queira que vocês decorem algo, vamos falar disso amanhã, que aí a gente elimina o lote, digamos assim, de informações a respeito disso. Vou fazer a chamada para que a gente fique ok. Está aparecendo a chamada na tela? Então tá. O André sumiu, né? Não, nem sei mais, não lembro mais quem é. O David está aí? Não, David não. O Douglas está. Presente. O Felipe também. O Igor. Presente. Igor está aí? Não, Igor não, né? Ismael também não. Luciano. Pedro está aí. Rafael Arona não. O outro Rafael sim. O Rodrigo está. O Rogério também. O Charles não. E o Vitor. Também não hoje. Ok. Então, amanhã nós continuamos a nossa conversa, beleza?